Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos finalizar os conceitos relacionados a números complexos. Se você perdeu o que nós vimos até aqui sobre números complexos, os links dos vídeos estão aqui na descrição. Em particular, hoje a gente vai falar sobre a forma polar do número complexo, ou seja, a gente vai utilizar aquela interpretação geométrica que nós já fizemos anteriormente e vamos colocar aí seno e cosseno em jogo junto com o teorema de Pitágoras, ou seja, a gente vai dar uma roupagem envolvendo aí trigonometria para a forma do número complexo. Então, vamos lá para o quadro para a gente ver direitinho como vai funcionar. Tá? Então, eu tenho aí o início, claro, se eu quero falar de interpretação geométrica, eu preciso começar com a representação aí de um número complexo qualquer. Aqui eu peguei um número complexo Z da forma A mais BI qualquer. E aí, aqui, eixo real, eixo imaginário, marquei ali o meu par ordenado, que representa esse número complexo qualquer, e aí eu tracei um segmento que sai da origem do plano até o par ordenado que representa o número complexo. Esse segmento ele tem uma medida que nós chamamos de módulo e indicamos pela letra grega ρ. Pode ser também módulo de Z, duas barrinhas, tá? E aí, se a gente perceber, nós formamos um triângulo retângulo onde um dos catetos tem a medida A, o outro tem a medida B, e o ρ corresponde, ou módulo, corresponde à hipotenusa. Tá? Então, fazendo o teorema de Pitágoras, a gente consegue identificar que o módulo é calculado pela raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Sendo assim, eu quero o módulo do número complexo Z igual a 3 menos 4i. Então, o ρ, que é a mesma coisa do módulo de Z, vai ser equivalente a raiz de, a parte real é 3, então 3 ao quadrado, mais o b, que é o coeficiente real, que acompanha a parte imaginária, menos 4 elevado ao quadrado. Tá? Então, 3 ao quadrado é 9, menos 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16 dá raiz quadrada de 25, que vale 5. Então, o módulo desse complexo é 5. Agora, a gente vai falar do argumento. O que tem a ver o argumento com o que nós acabamos de identificar? Nós formamos um triângulo retângulo ali, né? Então, esse ângulo que a hipotenusa, que é a representação do módulo, né? Que é a distância da origem até a representação do meu número complexo, ela faz, esse segmento faz um ângulo em relação ao cateto adjacente desse triângulo retângulo, que nós vamos chamar de θ. Sendo assim, o cateto adjacente ao θ vale A, o cateto oposto ao θ vale B, e aí eu tenho seno de θ, considerando as relações trigonométricas aí no triângulo retângulo, eu vou ter B sobre ρ, multiplicando cruzado aqui, eu tenho B igual a ρ seno θ. Utilizando aqui esses mesmos indicativos e definindo o cosseno de θ como cateto adjacente sobre a hipotenusa, a gente vai ter, então, multiplicando o cruzado aqui, o A como o ρ cosseno de θ, ok? Então, a gente tem uma relação aqui envolvendo os números, a forma algébrica, né, A mais BI, envolvendo o ângulo. Como que a gente descobre esse ângulo aí, que é o que nós chamamos de argumento? A partir dos valores do seno e do cosseno, que são dados em função do cateto oposto, que é o coeficiente que acompanha a parte imaginária, e a parte real, e também a partir do ρ, que é o módulo. Então, eu preciso de 3 elementos para descobrir quem é o seno e o cosseno do argumento, né? Os dois valores aí reais, lá na forma algébrica, e também do módulo. Considerando isso, o exemplo 2 diz o seguinte: determine o argumento do número complexo Z igual a 4 raiz de 3 menos 4i. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai calcular aqui é o módulo, que é a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, como acabamos de ver. Então, 4 raiz de 3
ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Então, aqui, 4 ao quadrado é 16 vezes 3 dá 48, mais menos 4 ao quadrado mais 16. Vou apagar aqui. Então, 16 mais 48 vai dar raiz quadrada de 64, que é 8. Então, o meu módulo, nesse caso, é 8, tá? Bom, sendo assim, o seno do argumento vai ser o b, que vale menos 4, dividido por 8, que é, então, menos 1/2. Vamos guardar aqui para a gente saber depois o θ correspondente. O cosseno de θ vai ser igual a, então, o a, que é 4 raiz de 3, dividido por 8, que vai dar, então, raiz de 3 sobre 2. Bom, esse θ, ele pode variar de 0 a 2π, ou seja, ele pode estar no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante, tá? Qual é o quadrante que o seno é negativo e o cosseno é positivo? Seno negativo e cosseno positivo é o quarto quadrante. Se é o quarto quadrante, eu tenho um arco do quarto quadrante, que o seno é meio e o cosseno na raiz de 3 sobre 2. Se a gente lembrar lá dos arcos notáveis, 30 graus é o arco cujo o seno vale meio e o cosseno vale raiz de 3 sobre 2. Então, o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é o seguinte. A gente tem, eu vou montar aqui o círculo trigonométrico para não haver dúvida de qual é o valor do arco, certo? Eu tenho aqui, deixa eu só desenhar a circunferência. Bom, eu estou no quarto quadrante com um valor correspondente ao 30 graus. Aqui ficou, queria fazer um pouquinho menor. Aqui está mais parecido. Se a gente fechasse a circunferência completa, seria 360 graus, mas eu parei 30 graus antes. Por que 30 graus antes? Olha, a gente tem que ter o mesmo valor de seno e cosseno que o do primeiro quadrante. E aqui eu tenho 30 graus. Então, na verdade, é 360 menos 30. E aí, isso vai dar 330 graus. Então, nesse caso, o meu argumento vale 330 graus, tá? Para finalizar, então, esse vídeo, finalmente, aí, o que é a forma polar ou forma trigonométrica de um número complexo? Então, a gente vai começar justamente daquelas relações que nós acabamos de ver envolvendo o cosseno e o seno. Se eu fizer o multiplicar cruzado aqui, como fizemos anteriormente, né? Deixa eu só mudar a cor do lápis aqui. Multiplicando cruzado, como fizemos anteriormente ali, eu tenho que a parte real A ela é o produto de ρ por cosseno de θ. Se eu multiplico cruzado aqui o que é o seno de θ, eu vou ter que a parte real B, que acompanha o I, parte imaginária, é igual a ρ. Como o meu complexo em sua forma algébrica é A mais BI, substituindo pelo que o A vale, que o B vale, eu vou ter ρ cosseno θ mais ρ seno θ vezes I. O ρ é fator comum aos dois, né? A gente pode perceber isso. Então, posso colocá-lo em evidência aqui, né? Então, o ρ vai ser igual a, em evidência, cosseno de θ mais I seno θ. E aí, para quem já alguma vez viu
a forma mais clássica de apresentação aí dessa forma trigonométrica ou polar é ρ multiplicado por cosseno θ mais I seno θ. Ou seja, é equivalente você escrever na forma algébrica A mais BI, que nós já vimos, ou dessa forma que está aqui. É equivalente, deixa eu fechar direitinho aqui a caixa. E aí a gente tem a forma polar. Para finalizar, então, vamos fazer 2 exemplinhos utilizando aí a saída dos complexos que estão na forma algébrica para a forma trigonométrica, tá? Então, se ele é A mais BI, né, 3 mais 3I, deixa eu marcar aqui primeiro que a gente vai resolver o A. Então, o meu cosseno de... Aliás, antes do cosseno, deixa eu fazer o módulo, porque a gente precisa dele também, né? Então, vou fazer primeiro o ρ, que nesse caso é a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Vai dar a raiz quadrada de 9 mais 9, que dá a raiz quadrada de 18. Que se a gente fizer a fatoração e decomposição em fatores primos, me dá a simplificação 3 raiz quadrada de 2, tá? Sendo assim, o cosseno de θ é o A, que é 3, dividido por 3 raiz de 2, que é o módulo, né? Vou cancelar aqui esse com esse. Então, tenho 1 sobre raiz de 2. Vezes raiz de 2 em cima e embaixo, que me dá raiz de 2 sobre 2. O seno de θ vai ser igual a 3 raiz, aliás, de novo 3 dividido novamente por 3 raiz de 2. Dá a mesma simplificação, a gente acabou de fazer, então tem também raiz de 2 sobre 2. Bom, seno e cosseno positivos, a gente está no primeiro quadrante, com certeza, tá? Com raiz de 2 é 45 graus, certo? Então, a gente tem aqui que o θ vale 45 graus. Sendo assim, a nossa forma polar, Z, vai ser 3 raiz de 2, que é o ρ, multiplicado por cosseno de 45 graus, mais I seno de 45 graus. Ok? Agora vamos ao item B para finalizar esse vídeo, tá? O item B, eu tenho o A igual a 4 e o B menos 4 raiz de 3. Então, vamos começar novamente pelo ρ, perdão, aqui eu escrevi Z, começar pelo ρ, raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 4 raiz de 3 ao quadrado. Então, eu tenho aqui 16 mais 4 ao quadrado, 16 vezes 3, que é 48. 16 mais 48, raiz quadrada de 64, que é 8, que a gente fez, inclusive, essa conta ainda há pouco. Sendo assim, o meu cosseno de θ, que é A, né? 4 dividido por 8 é meio. E o seno de θ vai ser igual a menos 4, raiz de 3, dividido por 8, que me dá menos raiz de 3 sobre 2. Seno negativo e cosseno positivo é quarto quadrante, igual fizemos ainda há pouco. Quem tem cosseno meio e seno raiz de 3 sobre 2, dentre os arcos notáveis é 60 graus. Então, o θ é alguém do quarto quadrante, equivalente ou côngruo a 60 graus. Então, para a gente achar,
fizemos ali em cima a mesma coisa. 360, que é a volta completa, menos o 60, que é o arco correspondente ali à congruência, que vai me dar, então, 300 graus. Ok? Sendo assim, o meu número complexo z vai ser escrito como 8, que multiplica cosseno de 300 graus mais i seno de 300 graus, ok? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Com ele, a gente finaliza aí essa série de 3 vídeos falando sobre números complexos. Deixe o seu joinha, compartilhe esse canal e nós nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.